E a Rússia teria pedido para os Estados Unidos pararem de perseguir um navio petroleiro que navegava em direção à Venezuela. A Marinha Americana faz um bloqueio contra embarcações alvo de sanções na região. E quem vai explicar tudo para a gente, mais uma vez, falando conosco ao vivo de Washington, Mariana Janjá, como é contigo, Mari? Oi, Yuri. Yuri, essa história, ela é a intersecção das questões da Venezuela e das questões da Rússia. Com isso, essa história desse petroleiro que estava indo em direção à Venezuela para pegar petróleo pode acabar interferindo nas negociações da guerra na Ucrânia. Vou explicar por quê. Esse navio, que é um navio chamado de Bella One, estava saindo do Irã, começou a jornada lá no Irã e ia em direção à Venezuela para pegar petróleo. E aí, as autoridades americanas, então, tentaram interceptar esse navio, parar esse navio e subir a bordo. A tripulação recusou que isso acontecesse, não deixou isso acontecer e seguiu em direção ao Atlântico. As autoridades americanas afirmam que esse navio não tinha nenhuma bandeira, então era um navio que não era de um país e também que havia um mandado de apreensão para que a guarda subisse ali a bordo desse navio. E aí o que aconteceu? Os tripulantes pintaram uma bandeira da Rússia no lado desse navio. E agora a Rússia fez um pedido diplomático formal para o Departamento do Estado americano para que os Estados Unidos parem de perseguir esse navio. Ou seja, um navio que estava sendo perseguido, porque faz parte ali, né, dessa questão do bloqueio da Venezuela, os Estados Unidos tentando atingir os petroleiros venezuelanos, tentando atingir o setor de petróleo da Venezuela, e agora esse navio afirma estar sob proteção da Rússia, e a Rússia pede para que os Estados Unidos não apreendam esse navio e parem a perseguição desse navio, justamente no momento em que os Estados Unidos estão costurando um outro acordo para cessar fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Então é por isso que eu digo que essa história que começa por causa da Venezuela, começa como parte da estratégia toda dos Estados Unidos para colocar pressão sobre Nicolás Maduro, pode acabar reverberando também na questão do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, porque acaba entrando no meio dessas negociações diplomáticas, já que a Rússia reconheceu esse navio como sendo um navio russo e pediu para que os Estados Unidos parem a perseguição contra esse petroleiro. Agora, a questão, claro, o que vai acontecer a seguir, se os Estados Unidos realmente vão atender esse pedido da Rússia, como vão ver esse pedido da Rússia e se vão entender como legítimo esse navio pertencer à Rússia, já que foi uma bandeira pintada ali depois, essa bandeira não existia antes, ou se não vão aceitar essa justificativa e vão insistir em perseguir esse navio, e aí qual vai ser a reação da Rússia a partir disso. Então é algo que começa ali com uma história, né, falando de Venezuela, mas pode ter desdobramentos grandes, não só para a Venezuela, mas para a própria Rússia e para a Ucrânia, pela forma como essas negociações diplomáticas são feitas, Yuri. E aliás, só um detalhe importante, essa reportagem foi feita, né, todas essas informações são informações de fontes. Oficialmente o governo americano não fala sobre isso, mas são informações de fontes de uma reportagem do New York Times, fontes que sabem ali, que têm conhecimento desse assunto e de como essas negociações, essas conversas sobre esse navio, o Bella One, estão acontecendo nesse momento, Yuri. Muito obrigado mais uma vez, Mariana Janjá, falando conosco ao vivo de Washington. Vamos trazer Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, a quem já desejo, Fernanda, um feliz 2026 para você, para toda a sua família. Queria te ouvir se existe alguma forma de Nicolás Maduro contestar esse bloqueio dos Estados Unidos e agora com este ingrediente que já se imaginava, né, mas explicitado ali também envolvendo a Rússia, ali, de petroleiros russos também nesse contexto todo. Pois é, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Feliz ano novo para todos que estão conosco. Um prazer começar também, né, esse novo ano. E, bom, Yuri, em relação a esse tema, olha, do ponto de vista do direito internacional, das organizações internacionais, existe muito pouco que, de fato, se possa fazer do ponto de vista venezuelano. É sempre bom lembrar que essas sanções e esses bloqueios, eles não foram deliberados no contexto do Conselho de Segurança
Segurança da ONU, por exemplo. Então, eles são, na verdade, uma prática unilateral adotada pelos Estados Unidos, de modo que não há uma jurisdição que diretamente se responsabilize por acompanhar ou por imprimir qualquer tipo de dentes coercitivos em relação a esses atos, né? Então, digamos que do ponto de vista multilateral, ainda que a Venezuela denuncie esses bloqueios como ilegais, a gente talvez tenha pouca margem de manobra. Além disso, é bom lembrar também que os Estados Unidos não reconhecem a jurisdição como compulsória, né, do ponto de vista da Corte Internacional de Justiça, que seria uma outra alternativa nesse contexto do direito internacional. Então, tudo nos leva a crer que o tema é menos jurídico e mais geopolítico. Até por essa razão é que estamos, então, triangulando com os russos. Isso que a Mari acabou de nos lembrar, né? Ela falou ali de uma bandeira pintada um pouco de forma improvisada e tal, é uma alternativa que existe, que aparentemente vai sendo evocada. No direito internacional, a gente chama isso de acionar bandeiras, né? Então, a ideia é de tentar atribuir a nacionalidade do navio a um país e, portanto, entendendo-se que vale para aquele país, sob aquela jurisdição, uma determinada lei, constranger politicamente os Estados Unidos de modo que eles tenham que refazer o cálculo de custo-benefício, uma vez que eles não estariam agora apenas lidando com a jurisdição venezuelana, mas também com a jurisdição russa, né? Isso é uma tática, uma estratégia para tentar reposicionar nessa negociação os interesses norte-americanos. No final do dia, portanto, não me parece que a saída vai ser convencional, né, via mecanismos legais, institucionais, mas que vai ser provavelmente algo na linha do que a gente costuma chamar nas negociações entre países de issue linkage, né? Então, é quase que, traduzindo assim num português meio vulgar, aquela ideia de toma lá, dá cá, né? Quer dizer, a gente faz uma negociação em que um tema, uma agenda, acaba sendo associada a outra que, em tese, nada tem a ver com isso, mas em que os interesses se cruzam. Por isso, a Mari citava o caso da Ucrânia. Os americanos têm uma negociação em aberto com os russos, que lhes interessa muito, que é o cessar-fogo na Ucrânia, e muito provavelmente vão acabar triangulando outras questões, como é o caso desse petroleiro que tem relação com a Venezuela, com essa outra temática em paralelo. Então, é como se os americanos, então, tivessem que fazer algum tipo de concessão nessa direção para, em troca, obter outras concessões em uma outra matéria que lhes convém. Isso é bem certo, já aconteceu algumas outras vezes, em várias áreas, em diferentes governos, mas, nesse momento, como a política para a Venezuela é uma política de estrangulamento econômico, não dá para ter certeza se o governo Trump vai estar disposto a fazer esse tipo de modificação ou de alteração na trajetória para acomodar os interesses russos. Até porque, como a gente também acabou de ver na reportagem anterior, a gente tem a CIA, né, basicamente desmentindo aquilo que se havia noticiado na Rússia como sendo uma tentativa ucraniana de atacar o presidente russo. Então, é algo que já traz desconforto para as relações Estados Unidos e Rússia, né, porque dá a entender que os russos, então, estão, de certa maneira, boicotando o próprio processo de paz com o qual eles dizem estar comprometidos, e isso pode afastar a boa vontade do lado de Washington em continuar essas negociações agora triangulando com os petroleiros. Mas, assim, de novo, é como a gente tem dito, essa questão da Venezuela, inescapavelmente, sempre vai bater em Rússia, em China e no Irã. E vai acabando, portanto, em se tornando não apenas um dilema regional, hemisférico, como já é, tanto do ponto de vista migratório, do ponto de vista político, do ponto de vista, claro, do combate ao narcotráfico, ao narcoterrorismo, como chama o presidente Trump, mas vai também se tornando um palco para questões mais abrangentes, seja de transição
hegemônica, como é com a China, né, a relação dos Estados Unidos com a China, seja do ponto de vista de trazer aqui para a nossa região dilemas geopolíticos como a guerra da Ucrânia ou mesmo as tensões envolvendo o Oriente Médio quando o assunto é o Irã. Então, é importante continuar acompanhando esse tema. Me parece que se Maduro tem alguma carta para colocar sobre a mesa, nesse momento ela não passa pela ONU, nesse momento ela não passa pelos tribunais, nesse momento nem acionar bandeiras talvez seja politicamente eficiente, vai efetivamente valer o que a dinâmica de poder dos seus aliados estará disposta a estabelecer como uma barganha. Acho que é por aí que a gente vai acompanhar essa negociação.